na parte de terça-feira, crucifixão. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 15 e vamos ver o verso 21 até o verso 38. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Somente Marcos, somente ele, fala de Alexandre e de Rufo, filhos de Simão Cirineu, que carregou a cruz de Cristo. Alexandre e Rufo eram seguidores de Jesus. Porém, Simão Cirineu não era seguidor de Jesus, mas se encontrou com Jesus na derradeira hora. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Ele estava voltando do trabalho quando se encontrou com a multidão saindo da cidade em direção ao Calvário. E o verso 22 diz: levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre ele sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, e até a hora nona, até as 3 horas da tarde, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a face da terra. E a hora nona, 3 horas da tarde, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Quando Jesus saiu do pátio de Pilatos, a cruz preparada para Barrabás foi colocada sobre os feridos e sangrentos ombros de Jesus. A carga do Salvador era demasiado pesada para que ele pudesse suportar. Ele estava fraco pelo sofrimento. Desde a ceia pascal com os discípulos, Jesus não tinha tomado nenhum alimento, nem bebera nada. Angustiou-se no jardim do Getsemane em conflito com as forças satânicas, suando sangue. Suportar a agonia da traição, viu os discípulos abandonarem-no e fugirem. Foi levado diante de Anás, depois foi levado diante de Caifás e em seguida diante de Pilatos. De Pilatos foi mandado para Herodes e reenviado a Pilatos. De insulto para outro insulto, de uma a outra zombaria, 2 vezes torturado por açoites. Toda aquela noite foi uma sucessão de cenas, de molde a provar até ao máximo uma alma de homem. Quando ele foi açoitado pela 2ª vez, a cruz pesada foi-lhe posta sobre os ombros, e então a natureza humana de Jesus não mais podia suportar, e ele caiu desmaiado sob o peso da cruz. A multidão que seguia o Salvador viu seus fracos e vacilantes passos, mas não manifestaram compaixão. Viram os perseguidores que era impossível a Jesus levar mais adiante aquela pesada cruz. Por essa ocasião, um estranho, Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, chegando do campo,
encontrou aquela multidão que saía da cidade. Simão ouvira falar de Jesus, porque os filhos dele eram seguidores de Jesus, mas ele próprio não era discípulo de Jesus. Que privilégio foi o de Simão Cirineu! Meu querido irmão, pense um pouco. Ele foi apanhado por um dos soldados que o arrastou até onde estava Jesus com a cruz, e então tiraram a cruz dos ombros de Jesus e a colocaram sobre os ombros de Simão Cirineu. Que privilégio desse homem ter ajudado a Jesus a carregar a cruz. Jesus olhou para ele e Simão Cirineu, naquele momento, sentiu que ali estava o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão Cirineu se tornou também um discípulo de Jesus. Em chegando ao lugar da execução, os presos foram ligados à cruz que eles trouxeram. Os dois ladrões lutaram com força para não se deixarem crucificar, mas Jesus não colocou nenhuma resistência. O Salvador Jesus não murmurou nenhuma queixa. O rosto permaneceu calmo e sereno, mas grandes gotas de suor borbulhavam na sua fronte. Enquanto os soldados executavam a terrível obra, Jesus estava orando pelos seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangia o mundo inteiro, envolvia todos os pecadores que já viveram antes dele e aqueles que viriam ainda a viver desde o começo do mundo até o fim dos séculos. Pesa sobre todos nós a culpa de termos crucificado o Filho de Deus. A todos é gratuitamente oferecido o perdão. Jesus diz: quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Para Cristo, ali na cruz, na hora da agonia, sobreveio um raio de conforto. Foi a súplica do ladrão arrependido. Um deles, olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus veio rapidamente, suave e melodioso acento. Cheias de amor, de compaixão e de poder, as palavras de Jesus foram: na verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Meu querido irmão, o pobre ladrão, no limiar da eternidade, lhe chama de Senhor. Cristo não prometeu que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Não foi isso que Jesus prometeu. Ele próprio, Jesus, não foi naquele dia para o paraíso. Por quê? Ele morreu na sexta-feira, permaneceu no túmulo durante todo o sábado. E no domingo, quando ressuscitou, ele disse: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. João 20, verso 17. Mas no dia da crucifixão, na sexta-feira, aquele dia de aparente derrota e treva, ali foi feita a promessa: hoje eu te dou a certeza, disse ele para o ladrão, que você estará comigo no paraíso. A posição de Cristo entre os ladrões indicava ser ele o maior criminoso dos três. Assim se cumpriu a Escritura, que diz: foi contado com os transgressores, Isaías 53, 12. Assim como Jesus foi crucificado entre os ladrões, foi posto no meio, assim também a cruz de Cristo foi colocada no meio de um mundo a perecer no pecado. Queridos, a cruz de Cristo dividiu a história do mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto ao céu, o Cristo prestes a voltar. Este deve ser o tema da nossa vida, o tema das nossas pregações, a esperança que conforta o nosso coração. Aleluia!